Esse é o primeiro vídeo desse canal e de cara eu já quero te explicar o porquê que eu decidi começar a criar conteúdo, mesmo que de forma controlada. Então eu prefiro não expor algumas das minhas particularidades, da minha privacidade. E mesmo assim eu quero explicar o porquê que mesmo valorizando a minha privacidade, eu decidi abrir mão disso, sair da minha zona de conforto para começar a construir uma presença digital. Antes de te explicar os motivos mesmo que me levaram a tomar essa decisão, o planejamento que eu tenho para minha vida que me fez tomar essa decisão, eu quero explicar um pouco do objetivo desse canal, do objetivo de estar nas redes sociais, né? O que eu quero passar de valor para vocês. Basicamente, eu empreendo desde os meus 17 anos. A partir do momento que eu decidi não seguir mais na carreira da medicina, eu queria ser médico até os meus 17 anos, mas quando o vestibular bateu na porta, eu falei, cara, nem fudendo que eu vou estudar pra caralho para ser médico e ganhar 8 mil daqui 5 anos, 10 anos. E aí eu decidi ir pro caminho que eu tinha vocação, que é o empreendedorismo, que eu entendi que eu era um cara comunicativo, um cara que gostava de fato de resolver problemas, e entrei nessa jornada de empreendedorismo. E eu vejo muito pessoal, principalmente mais novo que eu, até o cara mais velho, que tem uma visão muito bonita do empreendedorismo. Né? Uma visão que você vai começar, vai subir uma campanha, vai começar a vender, e não é assim. Não é assim. O que eles vendem hoje para vocês, e essa é a palavra, o que eles vendem mesmo para vocês hoje, é esse empreendedorismo, cara, empreendedorismo fofo. Isso não existe, cara. Você não vai subir campanha, você não vai postar um vídeo e começar a vender, isso não existe mesmo. E se você fizer isso, em 1, 2 meses você está completamente quebrado, porque você não vai ter a capacidade de gastar esse dinheiro que você está ganhando, mesmo que pouco. Tá? Então o objetivo dessa comunidade mesmo é pegar as pessoas que de fato querem empreender, que de fato querem construir riqueza e agregar para o nosso lado, o lado do que eu gosto de chamar de real business, que são as pessoas que realmente querem construir negócios de forma consolidada, escalável, para perpetuar por gerações os seus negócios, tá bom? Então esse é o objetivo mesmo da minha presença nas redes sociais. Agora vamos para o que me levou a tomar a decisão de sair da minha zona de conforto, de abdicar de um pouco da minha privacidade para entrar nas redes sociais, no YouTube e no Instagram. Quando eu tomei a decisão de começar a empreender, eu entendi que seria muito fácil. Eu tive a mesma visão que às vezes vocês que estão vendo esse vídeo têm, né? Cara, eu ia subir uma campanha, eu ia rodar um Google Ads, um Facebook Ads, e eu ia vender pra caralho. E por pouco tempo que eu não peguei essa janela, tá? Por 1, 2 anos, que foi a época de 2020 ali, que eu não peguei essa janela, porra, absurda, que realmente, cara, o custo por lead ainda era muito barato, né? Já tava meio caro, mas ainda era muito barato. E se você fazia o básico bem feito, você de fato conseguia ter resultado é, no seu negócio online. Né? Então, como qualquer um que começa, cara, vi afiliado, vi dropshipping, vi e-commerce, vi a porra toda aí, e eu comecei com esse modelo de negócio de baixa barreira de entrada. Algo que eu já vou quebrar aqui para vocês, tá, pessoal? Tudo que tem baixa barreira de entrada, vocês não vão conseguir ser bem-sucedidos se vocês não inovarem para um caralho. Se vocês começarem na parte básica, puta, quero fazer dropshipping, pegar um produto da China e vender aqui no Brasil. Primeiro que a margem hoje já não dá mais para fazer isso, com toda a questão de taxação e etc. Mas, cara, tem mais 5 Enzos fazendo a mesma coisa que você só no seu bairro, entendeu? Hoje está muito difundido mesmo a informação de vender na internet, ganhar uma renda digital. E você percebe que algo saturou quando isso chega nas pessoas mais velhas. Então, por exemplo, recentemente eu vi um anúncio do Cariani falando de low ticket na gringa, cara. Que porra é essa, entendeu? Então, já dá para entender quando o mercado está saturado e quando tem muita gente olhando para isso, né? Mas vamos para o que eu percebi após falhar. Eu vou pular a história. Então, dos 17, 18, só me fudi mesmo, só testei modelo de negócio que deu errado. E aos 19 anos eu entendi. Falei, cara, peraí, o que eu estou tentando fazer? Eu estou tentando vender e-book por R$19,90 e aí, o que eu faço depois disso? Então eu sentei, parei e montei uma estratégia para minha vida, pessoal. O que eu vejo que falta muito, principalmente nessa geração de novos empreendedores aí, entre aspas, né? É planejamento, cara. Você não vai conseguir ficar rico com uma fonte de renda, duas fontes de renda. Entendeu? Se você planejar a sua vida, tudo já fica mais simples. Então eu sentei com 19 anos e falei, cara, o que eu preciso ter? O que eu preciso fazer para que com 30 anos eu seja um cara bem sucedido? E aí eu entendi os processos que me levariam a ser um cara bem sucedido. E foi aí que eu cheguei nessa estrutura. Eu entendi que era esse o plano que faria com que eu alcançasse os meus objetivos de curto e longo prazo. Tá? Então, quando uma pessoa me pergunta como que eu me torno alguém bem-sucedido, como que eu ganho dinheiro, como que eu construo algo
a longo prazo, como que há 10 anos eu vou estar bem, eu dou essa dica para a pessoa. Tem esses 3 pilares na sua estrutura quando a gente fala de trabalho. Né? Vamos começar pelo primeiro. O primeiro é uma empresa de equity. O que é uma empresa de equity? Basicamente, é a empresa que vai te dar muito dinheiro no médio e longo prazo, vamos colocar assim. Então, eu coloquei algumas características de uma empresa de equity. Ela é vendável, então dificilmente você vai conseguir erguer essa empresa do seu próprio bolso. Tá? Ela vai exigir um investimento, uma aceleração, porque normalmente ela envolve uma ideia muito complexa. Senão, ela seria barreira de entrada baixa e aí não é uma empresa de equity, porque todo mundo vai te copiar. Certo? A construção dela é lenta e planejada. Então, ela demora para dar certo. 1, 2, 3, 4, 5 anos para realmente estourar. Ela não vai te gerar muito dinheiro no D0. Exige time e execução. Dificilmente, mesmo que na era da IA, você vai conseguir fazer uma empresa de equity 100% sozinho. Você vai precisar delegar, você vai precisar prostituir o seu equity, entendeu? Talvez dar 20% para um co-founder, 20% para um fundo. Quando você for vender uma parte, 40% para o investidor, essa é a empresa de equity. A dedicação para ela é diária. Então a gente vai falar um pouco sobre outros modelos de negócio, mas a empresa de equity é algo que você tem que todos os dias, pelo menos, colocar um tijolinho ali nela, porque você está realmente construindo uma empresa. Entendeu? Você está investindo o seu tempo em uma empresa que vai tirar muito dinheiro no longo prazo. E eu volto no planejamento, pessoal. Por quê? Diferente de um business de cash flow, que a gente vai falar daqui a pouco, uma empresa de equity ela é complexa. Se você não planeja ela bem, você vai acabar gastando muito tempo em algo que não vai te trazer retorno. Então tem que ser algo muito bem pensado, senão você vai perder literalmente 2, 3 anos no melhor dos casos. Fora quando você não sai endividado, fora quando você não sai, sei lá, cara, porra, fudido da cabeça, é normal, entendeu? Então ela tem que ser muito bem planejada. E alguns exemplos de empresas de equity são startups, comunidades e investimentos. Ah, mas investimento não é. Né? Cara, claro que é. Quando você investe em uma empresa, você está comprando uma participação dela. Então, para o cara que tem baixo apetite ao risco de empreender, botar a cara, eu recomendo investimentos como um business de equity, cara. Invista em empresas, invista em ativos, entendeu? É algo que se valoriza a longo prazo, você está bem também. Equity, especificamente, estou falando de empresas, de ações de empresa, né? Investimentos em ações de empresas ou investimento anjo, enfim. E qual que é o meu business de equity? Eu vou abrir um pouco da minha operação para vocês. Eu, aos 19 anos, eu tive essa percepção, né? Eu caí na real e fui montar esse planejamento e eu entendi que eu precisava trabalhar, cara, para alguém construir esse fluxo para minha vida. Então, uma empresa de equity, cash flow e a última, que é o motivo do vídeo, a gente fala pelo final. E foi aí que eu fui contratado por uma startup como gestor de operações, porque eu já tinha tentado agência, já tinha tentado tudo, então eu já tinha uma bagagem para mostrar para os caras, né? Já tinha faturado, já tinha uma bagagem para mostrar para os caras, e eu fui contratado como gestor de operações. Em um ano, então recentemente, eu fui chamado para ser sócio da startup e hoje eu sou chefe de operações dessa startup, cara. Então o que era o meu business de cash flow se tornou meu business de equity. E também recentemente eu comecei um projeto que também é um business de equity, que eu estou até pensando em fazer um public build aqui dele, tá ligado? Mostrar para vocês o dia a dia, como que tá sendo, a ideia mesmo. Mas eu ainda não sei, é o primeiro vídeo, como eu falei, então se vocês verem isso aí, falem nos comentários se vocês querem ou não. Mas está explicado o modelo de equity para vocês. Qual que é o outro modelo que a pessoa tem que ter para se tornar alguém bem sucedido? Um business de cash flow, pessoal. O que é o business de cash flow? É o que vai te manter de pé, cara. É o que vai permitir que você foque na sua empresa de equity, entendeu? Não precisa ser uma fonte de renda absurda, cara. Porra, nego fala de 20 mil, 30 mil. Mano, não, senão você vai investir muito tempo nisso e vai deixar de investir no equity. Se você está escalando, não tem porque você parar, obviamente. Porra, junta dinheiro. Mas, assim, não pense que o seu business de cash flow tem que ser a sua fonte de renda principal. Ela tem que ser o fôlego até você ou escalar esse business de cash flow e delegar, ou conseguir focar somente no equity, entendeu? Algumas características do business de cash flow, pessoal. A qualificação dita a remuneração. Então, quanto mais qualificado tu é, mais tu vai ganhar. Vamos supor que tu é um analista que se formou na Getúlio Vargas. Porra, tu vai ganhar pra caralho, entendeu? E aí tu vai ter mais liberdade para focar no seu business de equity. A aplicação e o network é o que te faz entrar nesse modelo de negócio. Então, ou um business digital, ou um business físico,
Tu tem o teu network que te coloca ali no emprego, ou tu se aplica para uma vaga, ou tu se aplica para estudar uma parada, e é isso que vai tirar a tua renda de cash flow. O problema, consome tempo, consome bastante tempo, tá? E você tem que ter cuidado, você tem que ser muito, muito sábio para não investir tempo demais no seu business de cash flow, para que ele não te gere resultado e você esteja comendo tempo no seu business de equity. Não sei se ficou claro, mas basicamente não investir tempo em algo que é para ser passageiro, entendeu? Invista seu tempo no equity. E outro benefício é que gera experiência, tá? Então, para o cara que está começando agora, eu recomendo bastante o business de cash flow como inicial antes de focar no equity, porque vai tirar experiência, vai te fazer quebrar a cara, e é bom, tá? É bom falhar, obviamente, de forma mais figurada possível, mas é bom falhar, né? É bom você errar, você aprende, você quebra a cara, é bom você criar essa casca. Uma observação, é importante que o business de cash flow gere o dinheiro o quanto antes. Então eu coloquei aqui cash in D0 de preferência. De preferência, uma coisa que não te deixe no prejuízo. E é por isso que eu recomendei fontes de renda digital ali, mas se você não tem experiência nenhuma, eu recomendo seriamente a CLT, cara. Eu recomendo que você seja contratado, que você gere bastante valor para a pessoa que te contratou, cara, para que você aprenda mesmo e você não vai ter prejuízo, tá bom? O que eu recomendo para a pessoa que olha para CLT? Pega o cara mais foda que você conhece, a empresa mais foda que você conhece e tenta a todo custo entrar nela. De preferência o mais perto possível do CEO. Então, quando eu fui contratado, eu fui o primeiro funcionário da startup, pessoal. Eu tinha contato direto com o CEO, eu reportava direto para o CEO, eu fazia as reuniões de investimento, eu fazia as reuniões de stakeholder. Cara, com 19 anos eu me senti o rei, tá ligado? Porque eu tinha toda a experiência de um founder mesmo. E isso me gerou muito valor, isso me gerou muito conhecimento, tá? Outro bagulho que eu recomendo bastante de cash flow é freelancer. Cara, eu sou muito fã da prestação de serviço. Foi como eu fiz meus primeiros 10 mil reais, tá? Então, se vocês estão começando agora também, mas já tem uma experiência, eu recomendo freelancer. Tem muita gente precisando de oferta sob demanda, cara. Às vezes o cara não quer te contratar como designer, ele quer um serviço de designer, ele não quer te contratar como gestor de tráfego. Ele quer uma campanha, cara, que tu suba para ele, entendeu? Então, oferecer esses serviços é muito saudável para o mercado recebe isso muito bem, certo? Esse é o segundo pilar. Então, o business que vai te deixar vivo, o business que vai te deixar manter no dia a dia. E agora o motivo do vídeo, pessoal, o terceiro pilar, presença digital. Por que eu decidi sair da zona de conforto e começar a aparecer nas redes sociais? Eu vejo um movimento muito, muito estranho hoje. Entendendo que o digital está cada vez mais complexo, tem muito nego vendendo comunidade, vendendo curso de ganhar dinheiro. E, cara, não é isso que eu. É isso que me fudeu bastante no começo e não é isso que eu quero. Então, eu quero realmente mostrar o que é empreender no digital, no físico, pra molecada, pra vocês que estão vendo, tá ligado? Até vocês que são mais velhos que eu. É realmente um papo amigo aqui. Mostrar o dia a dia de uma pessoa que, cara, empreende, ganha dinheiro, perde dinheiro, entendeu? E aí eu entendi isso e quis começar por conta disso. E qual que é o outro lado da presença digital que também me levou a tomar essa decisão? Atualmente, se você tem uma presença digital forte, você ganha network, você ganha mais renda e você se posiciona como uma pessoa de referência. E modéstia à parte, pessoal, eu já testei muitos modelos de negócio, eu já sei o que dá certo e o que dá errado, eu conheço o nego que roda black, que roda white, que comete crime sem ser no digital, que ganha muito dinheiro sem ser no digital. E, cara, eu conheço muita coisa, eu tenho muito conhecimento que pode agregar a vocês, e vocês têm muito conhecimento que pode agregar a mim. Então, entendi essa lógica e foi um dos passos que me levou a tomar essa decisão de aparecer, né, de forma pública, entre aspas. Então, algumas características desse business. Você será visto, cara. As pessoas vão olhar para você. Muito mais oportunidades vão chegar para você. Entendeu? Você vai aprender muito mais, você vai compartilhar muito mais conhecimento. Te conecta com pessoas cruciais. Cara, vamos supor que esse exemplo do Building Public aqui que eu vou fazer da nossa empresa de equity, chegue a um investidor. Cara, olha só, por produzir um conteúdo, eu cheguei a um investidor que pode acelerar a minha empresa de equity. Molda a percepção sobre o seu negócio. Então, às vezes, um negócio que não é nada é completamente mudado por conta da presença digital. Quantas vezes eu já vi, cara, adega, essas porra aí, tá ligado? Físico, que a margem é uma bosta, que por postar um videozinho, hypou e de um dia pro outro foi de 500 seguidores para 10 mil. Cara, mudou a vida do cara.
entendeu? Então a presença digital, no planejamento que eu fiz lá atrás, ela era a cereja do bolo. Depois que eu tivesse resultado, eu ia começar a postar, eu ia começar a me mostrar para as pessoas em relação a conhecimento, em relação a negócios, e eu entendo que ela é a cereja do bolo para alguns, né? Para outros é o início, então o cara finge que está ganhando dinheiro, começa a postar um monte de vídeo e monetiza depois, né, de começar a presença digital. Não é isso que eu queria fazer, por isso que eu comecei só agora com 20 anos, tá? E outra coisa, pessoal, que eu percebi muito. Eu tinha um medo de ficar famoso, olha que idiotice, né? Mas quando você é referência no seu nicho, você não fica famoso, cara. Então eu vou dar algum exemplo, sei lá, pegar um player que não é do digital. O Benchimol. Vamos colocar o Benchimol presidente da XP, founder presidente da XP. Cara, ele consegue andar em um shopping. Porque ele é famoso em um nicho, cara. Não é a massa da população que conhece ele, que vai encher o saco dele, entendeu? Então, não é um problema, cara. E outra, no pior dos casos, se você ficar famoso, e você obviamente não é burro se você tá vendo esse vídeo, você fica milionário, cara. Se você tem muita audiência, você fica milionário. Então eu entendi que ser referência, ter a presença digital no nicho, seria extremamente vantajoso para os negócios, para minha vida. E por isso eu tomei essa decisão. Então, resumindo, pessoal, esses são os motivos pelo qual eu decidi tomar a decisão de começar a criar conteúdo, seja no YouTube, no Instagram, porque eu estou seguindo um planejamento que eu fiz lá atrás. E é essa a lição que eu quero deixar para vocês aqui. Planejem, vale a pena planejar. No final, se você planeja, você gera uma mínima previsibilidade para uma vida tão incerta quanto a do empreendedor, entendeu? No mais é isso, é o primeiro vídeo desse canal. Eu não sei se ficou bom, eu acho que meu microfone tá uma bosta, que eu fiz um teste aqui. Mas se vocês gostaram, se inscrevam. Eu deixei meu Instagram aí também na descrição, vamos trocar uma ideia lá. Eu tô realmente começando agora na questão de produção de conteúdo, então eu vou responder todo mundo. E deixem sugestões aí, cara. Fala um pouco da realidade de vocês. Mas é isso, molecada. Vamos pra cima, vamos ganhar dinheiro e é só o começo.